Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro. Tamo junto a partir de agora com os assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Aumenta o número de furtos no maior aeroporto do país. Flagrantes revelam inúmeros casos. O número de casos passa de 100 só nos 8 primeiros meses desse ano e já supera o total de crimes registrados no ano passado. O perigo das fake news. O morador é vítima de um boato que colocou a vida dele em risco. Uma foto do homem foi compartilhada em uma rede social junto com o vídeo de um furto de carro dizendo que ele era o ladrão, mas a história é falsa. Menino de 11 anos dirige mais de 300 quilômetros para encontrar homem que conheceu pela internet. Por sorte, um policial desconfiou e abordou a criança. Agora as autoridades estão atrás do homem que encontraria o menino. Hoje tem Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana com Corinthians em campo. Pela Série B, Guarani e Bragantino vencem na abertura da rodada. E hoje ainda tem Ponte Preta em campo. O TVB Notícias está começando. Seja bem-vindo a essa edição. Eu abro essa edição com um alerta, principalmente aos pais, para o controle do acesso à internet pelas crianças. Um menino de 11 anos dirigiu mais de 300 quilômetros para encontrar o homem que conheceu nas redes sociais. As câmeras de segurança desse restaurante flagram o momento em que o menino chega no estacionamento. Ele para o carro do lado de um policial que logo vai questionar a criança. O menino desce do veículo e conta que roubou o carro do irmão dele para se encontrar com um rapaz que conheceu em um aplicativo pela internet. Ele disse que eles iriam morar juntos. O menino entra na viatura e é levado de volta para casa. A polícia não divulgou informações sobre a investigação do homem que esperava pelo garoto. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Fica o alerta então para os pais, claro. De volta ao Brasil, eu trago uma história que revela o perigo de compartilhar notícias sem checar antes na internet. Um homem que mora no mesmo lugar há 20 anos foi vítima de um boato que colocou a vida dele em risco. Uma foto dele foi compartilhada em uma rede social junto com um vídeo de um furto de carro. A postagem dizia que ele era o ladrão, mas a história era falsa. Com certeza. 4 dias depois da morte da menina Ágata, no Rio de Janeiro, mais uma criança foi baleada em uma comunidade. A garota tem 11 anos e está internada. Uma mulher também foi atingida pelos disparos na mesma região. Você vai ver agora flagrantes de furtos de malas dentro do maior aeroporto do país. Criminosos se aproveitam de momentos de distração dos passageiros para levar as bagagens. Na última ação da polícia em São Paulo, 4 suspeitos, todos peruanos, foram presos. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras começou a ser sabatinado hoje de manhã na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Aras precisa de no mínimo 14 votos favoráveis dos 27 senadores que compõem a CCJ e pelo menos 41 dos 81 votos possíveis no plenário. A sessão para votação está marcada para as 2h30 da tarde. As 2 votações são secretas. O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação que coloca em xeque critérios de condenação e pode anular sentenças da Lava Jato. Será julgado no plenário do STF o caso do ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele pede a anulação da sentença com base nos mesmos argumentos da defesa do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. O Supremo volta a analisar se delatores e delatados devem ou não apresentar as alegações finais em momentos diferentes do processo. A sentença de Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, condenando o ex-presidente da Petrobras a 11 anos de prisão, também por corrupção e lavagem de dinheiro, foi anulada no mês passado pela segunda turma do STF. Os ministros entenderam que, como delatado, Bendini deveria ter se manifestado por último para ter condições de ampla defesa. O Congresso derrubou 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Mas itens como prisão sem flagrante ou sem ordem judicial, além de algemar preso que não ofereça resistência, por exemplo, ficaram de fora do pacote. Com a derrubada dos vetos, vão ser considerados crimes de abuso de autoridade, por exemplo, constranger o preso com violência, ameaçar de prisão quem se recusar a depor para guardar sigilo profissional e impedir sem justa causa
a conversa reservada entre preso e advogado. O presidente Bolsonaro tem até 48 horas para promulgar as alterações aprovadas. Se ele não fizer isso, a promulgação fica a cargo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e só então a lei começa a valer. Depois de falar na abertura da Assembleia Geral da ONU pela primeira vez como chefe de Estado na organização, o presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Em Nova York, a agenda do Bolsonaro avançou pela noite de terça-feira. A reportagem é da correspondente Heloísa Vilela. Mudando de assunto, a gente vai para as notícias internacionais. O Congresso americano anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, que é do Partido Democrata, disse que Trump traiu o juramento como presidente, a segurança nacional e a integridade das eleições americanas. Isso porque, em julho, Trump telefonou para o presidente da Ucrânia e teria pressionado o chefe de Estado a investigar o filho de Joe Biden, um dos principais adversários dele nas próximas eleições. A abertura do inquérito permite uma investigação contra Trump, mas não significa que ele vai ter que deixar o cargo imediatamente. Um estudo divulgado hoje alerta para o aumento do nível dos oceanos. Os dados mostram que a água pode subir até 1 metro nos próximos 80 anos se os países não controlarem a emissão de gases poluentes. Esse número é 10 vezes maior do que o registrado no século passado. Com o aumento da temperatura global, as grandes geleiras podem derreter mais depressa, aumentando o nível dos oceanos. A mudança da temperatura dos mares também deve prejudicar a vida marinha, podendo levar centenas de espécies à extinção. O estudo é do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que tem sede em Genebra e conta com cientistas do mundo todo. De volta ao Brasil, moradores de um condomínio ficaram assustados com as manobras de um piloto de helicóptero que foi buscar um passageiro no local. O voo não tinha autorização para ser realizado. Olha só que história curiosa. Uma família está praticamente trancada dentro de casa porque o quintal virou um território disputado por gaviões. As aves fizeram um ninho em uma árvore e até já atacaram uma pessoa. O TVB Notícias termina agora, mas vem aí meu amigo Jair Duprá no comando do Balanço Geral com as notícias da região. Uma ótima tarde para você.